Boa tarde. Estamos aqui para fazer nosso trabalho da APS, matéria de esporte de invasão, professor Guilherme. E aí nós escolhemos o professor Joel, que é treinador de handball já há um bom tempo, para fazer a nossa pesquisa, que é o nosso videozinho da APS 2. Gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho sobre a sua história com a educação física, sua biografia, assim, um pouquinho da sua história. Bom, boa tarde, eu sou o Joel Teixeira Dutra, né, fiz o meu ensino fundamental e ensino médio no Colégio Estadual Antônio da Silva. Meu ensino superior eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, minha pós-graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tenho 48 anos de idade, sou oriundo de Nova Iguaçu, de escola pública, que é bom falar, né? Educação física eu escolhi fazer quando eu ingressei nesse colégio que a gente falou, que a gente está falando agora, o Colégio Estadual Antônio da Silva. Eu tive um professor de educação física, que é o João Batista da Costa, vulgo Costa. Ele foi um professor que incentivou muito o esporte na minha vida e de outros alunos, mas na minha vida especial. E aí eu escolhi, já quando eu estava no nono ano hoje, que era a oitava série na época, falei, eu quero ser professor de educação física. É isso que eu vou ser, é isso que eu quero ser, e é isso que eu vou fazer pro resto da vida. E aí depois que eu saí da escola, eu trabalhei com algumas outras coisas, aí fiz um cursinho preparatório, e aí eu passei para a Universidade Federal, né, que era um sonho também de infância, estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entrei para a universidade, quer dizer, me formei aqui no Colégio Estadual Antônio da Silva em 1989, quando eu saí daqui. Entrei na faculdade em 1994, me formei na Universidade Federal em 1998. Em 1989 eu entrei para a pós-graduação e me formei em 2000, um ano e meio de especialização. E comecei a trabalhar com handball, até porque eu já jogava handball no colégio. Fui atleta estudantil até 89, e depois, em 94, quando eu entrei para a faculdade, comecei a trabalhar como treinador de handball, junto com o professor André Vicente e o Marcos, formamos o Belfor Roxo Handball Clube, isso em 94, mas aí de lá eu saí. E aí, quando eu ingressei, me formei na faculdade e ingressei no Antônio da Silva como professor, que foi em 2001, que eu entrei para o quadro de professores da rede estadual e do Colégio Estadual Antônio da Silva. Em 2001 a gente assumiu a equipe de handball masculino aqui do Antônio da Silva, e em 2003 a gente criou o Nova Iguaçu Handball Clube, que existe até hoje, né? Que já conseguiu alguns títulos em categorias de base e categoria adulta. Como foi seu interesse em voltar para trabalhar nessa escola? Teve algum motivo em você voltar a trabalhar especificamente aqui? Então, desde que eu me interessei por educação física, meu sonho era ser professor de educação física, ser professor do Colégio Estadual Antônio da Silva e ser treinador de handebol da equipe da qual eu fui atleta. Então, eu sempre sonhei com isso. Então, assim, como foi? Foi desde que eu me interessei para ser professor. E a partir daí eu falei, esse é o meu objetivo principal. Essa é a minha meta, ser professor de educação física no Colégio Estadual Antônio da Silva e ser treinador de handebol da equipe masculina do Antônio da Silva. Foi mais ou menos isso. Legal, show. E, consequência desse trabalho seu já de anos, você chegou à seleção brasileira. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, da passagem pela seleção, desse trabalho que foi feito lá com vocês. Então, Marcos, que fique bem claro que um trabalho não é de uma pessoa, né? Aqui nós temos, o projeto foi tomando um rumo, porque era só o professor Costa antes. Depois, eu e o professor Alexandre, que hoje trabalha comigo, que é o cara que estudou junto comigo no Antônio Silva, trabalhou na Sucam comigo, fizemos faculdade juntos, passamos para o concurso do Estado juntos e entramos no Antônio da Silva juntos. Nós somos ex-alunos, ex-atletas e professores da escola. E aí, assim, a gente foi tomando rumo, a escola foi tomando rumo, o projeto de handebol foi tomando rumo. É um projeto que existe há 36 anos de existência, mas que eu posso falar mais dele mais para frente. Então, foi crescendo. Então, existe uma equipe de trabalho. Hoje nós temos várias pessoas trabalhando no projeto e pessoas que trabalham voluntariamente, né? Inclusive você é uma Sim. pessoa dessa que trabalha voluntariamente.
né? Não ganha nada. Eu acho que esse não ganha nada entre aspas, porque na verdade ganha know-how, ganha experiência profissional. E aí, assim, com esse trabalho e essa dedicação, a gente foi ganhando visibilidade. E aí, a gente começou a ir para o Campeonato Brasileiro Escolar, que a gente foi campeão estadual em 2001. Então, em 2001, 2002, 2003, a gente foi para o Brasileiro Escolar. Aí, em 2004, foi só o feminino na escola. Em 2005, fomos com o juvenil. Em 2006, foi ano que a gente voltou para o Brasileiro e ficou em quarto lugar no Brasil. E culminou com a vinda do Jordi Ribeira, que é um técnico espanhol que dirigiu muito tempo a seleção brasileira de masculina de handebol. E ele criou um projeto chamado Acampamento de Handebol, em que atendia todo o Brasil, atletas do Brasil todo que eram mapeados, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, né? Então, do norte ao nordeste, sul, sudeste, todo mundo era mapeado e também os treinadores. E aí nós tivemos 3 atletas em 2006 sendo convocados para esse acampamento. Eu fui junto de penetra. Eu fui porque eu não ia deixar os alunos irem sozinhos em Blumenau, Santa Catarina. E o Jordi, eu falei com o Jordi, não, então vai ficar aqui. Aí eu comecei filmando o jogo. E a partir daí comecei a participar dos acampamentos. Participar. E aí o projeto continuou crescendo, revelamos atletas. E aí aconteceu de revelar um atleta que hoje ele joga na Europa e foi armador central da seleção brasileira na Olimpíada do Rio 2016, que foi o João Pedro. E aí, o João estava jogando em São Paulo, no Pinheiros, estava na seleção júnior. E aí o Jordi pintou uma vaga em 2014 para a seleção brasileira. Eu lembro até hoje que a gente estava eu e você, lá em Belém, com uma equipe que era do Lucas, que também é da seleção agora, e a gente foi vice-campeão brasileiro. E aí a gente voltando, o Jordi entrou em contato comigo. Joel, nós temos uma vaga na seleção júnior e a gente queria convidar você para participar, fazer apenas uma experiência. Isso em dezembro de 2014. E aí ele falou bem claro para mim, não estou falando que você vai ser o membro da seleção. Você vai virar aqui para participar e ajudar. Dependendo da atuação, você fica. Isso foi em dezembro de 2014. Eu fiquei até julho de 2017. Participei da seleção de 2 ciclos de Pan-Americano, bicampeão Pan-Americano, enfim, em cima da Argentina. Nos 2 jogos, nas finais, ganhando, tanto em 2015, que foi em Poços... Não. Como é que é o nome daquele lugar? Minas Gerais, né? Não. O Pan-Americano foi em Foz do Iguaçu. Então, os dois. Um em Foz do Iguaçu, a gente foi campeão em cima da Argentina, 10 gols. E em 2017 foi no Paraguai, em Assunção, também 10 gols em cima da Argentina. E além de 2 ciclos mundiais. Um em Uberlândia e Uberaba, que a gente tinha uma equipe que a gente ganhou da Noruega, empatou com a Alemanha, mas infelizmente jogou mal contra o Egito e jogou mal contra o Japão e foi desclassificado. E esses 2 ciclos, e o outro ciclo foi em 2017 na Argélia, em que a gente se reuniu 3 dias antes de ir para o Mundial e foi para o Mundial. Uma experiência incrível, a gente aprendeu bastante, muito, acho que aprendi mais do que ajudei, na verdade foi essa, e aí a gente ganhou uma visibilidade muito grande. E assim, consequentemente o nosso projeto cresceu também, porque de novo, o Joel foi a seleção, mas quando a gente fala o Joel, porque tem que ter um nome, mas na verdade foi o projeto de handball do Nova Iguaçu, do Antônio da Silva, que existe há 36 anos, que revelou atletas, que faz isso. Então, assim, eu fui premiado, eu tive a graça de estar lá, mas não é o Joel, é um projeto, é você, é o Costa, é o Alexandre, é o Vicente, o Wesley, Jorge, Norma, toda essa galera que está no projeto hoje. Então, como você falou dessa participação e citou alguns atletas, queria que você falasse um pouquinho mais sobre os atletas que hoje fazem parte da seleção brasileira e da Lucila, né? Uma atleta também que foi olímpica, disputou algumas Olimpíadas e começou a jogar também aqui na escola dentro desse projeto, né? De 36 anos. A Lucila foi campeã do Intercolegial em 91, né? Com o Costa. Ela foi campeã do Intercolegial e a partir daí ela foi convidada para ir para o Nilópolis. Do Nilópolis ela foi para o Guarulhos, em São Paulo. Acho que Guarulhos. E a partir daí ela disputou 3 Olimpíadas, jogou vários mundiais e tal. E hoje ela é coordenadora da seleção de base feminina da CBHB. A Lucila foi o que deu o grande pontapé. Teve outros, mas sim. A Lucila. A gente tem hoje alguns atletas que compõem, fazem parte da seleção. Nós temos o João, como já foi falado antes, que foi da seleção, era da seleção.
e disputou a última Olimpíada. Nós temos o irmão dele, que é o Matheus, que foi da seleção juvenil e da seleção júnior e hoje joga na Espanha, acho que no Valladolid, uma coisa desse tipo. O Matheus, irmão do João. Nós temos o Lucas, que também que participou conosco, que hoje é da seleção, hoje joga no Guarulhos Corinthians. Recebeu algumas propostas para ir embora, mas ainda não quis ir. E o Lucas é o goleiro da seleção, é uma grande referência. E a história do Lucas é interessante, porque o Lucas era um menino para poder estar na rua fazendo besteira, né? Estava próximo das drogas. A gente teve um problema para ele ser expulso da escola antes de viajar para esse brasileiro em 2014. A gente fez uma reunião com todo o conselho da escola e por um voto, estava empatado em um voto, que foi o voto da direção na época, levou o Lucas para o brasileiro. Ele foi vice-campeão brasileiro, foi o maior atleta da competição naquele ano. E aí ele foi para São Paulo, para Taubaté, ganhou projeção, já disputou 2 mundiais, um com a seleção juvenil e o último agora com a seleção júnior. E tem outros promessas que ganharam, que não chegaram à seleção, mas quando partida fizeram a universidade de graça, ganharam bolsa 100%, e a partir daí tem uma profissão graças ao handball. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre, aí você já falou de alguns que não chegaram à seleção, mas tiveram essa possibilidade de fazer uma faculdade. Isso em função do projeto que existe. A questão social desse projeto, esse incentivo. Então o projeto, como eu já falei, existe há 36 anos. Eu sou fruto desse projeto. Alexandre é fruto desse projeto. Hoje que estamos à frente do projeto. O projeto tem 3 pilares. A gente conseguiu em 2007 fundamentar o projeto teoricamente. Levar para a Secretaria de Educação e eles abraçarem o projeto. E aí, durante uns 5 ou 7 anos a gente conseguiu verba da Secretaria. Hoje não temos verba nenhuma, mas a gente tem um projeto reconhecido. E o projeto trabalha com 3 pilares. O primeiro pilar, que é o mais importante, é formar cidadão. Tirar a molecada da rua, afastar a molecada das coisas ruins e eles passarem o dia inteiro na escola. Por exemplo, hoje nós estamos tendo jogos estudantis aqui na nossa escola. Então as crianças montaram a quadra lá jogando. E isso, formar cidadão é importante. Então a molecada, nós temos vários exemplos de pessoas que tinham tudo. O Lucas é um que tinha tudo para ser uma pessoa de uma caminhada errada e graças a Deus ele caminha bem. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a educação. Aí trabalha em 2 aspectos. O primeiro, a melhoria no rendimento escolar. O menino que está no handball, ele é acompanhado com estudo, um grupo de estudo, com reunião dos responsáveis. E aí a gente fez um levantamento de 2007 para cá. Em 2007, todos os alunos que eram do projeto de handball, nós somando tudo, dava 31% eles estavam reprovados na escola. E aí elaborou estratégia, estipulou metas para que a gente melhorasse isso. E aí em 2016 nós chegamos ao índice de 3% de reprovação. Então você sai do índice de 31% e vai para o índice de 3%. Então você melhora a escola. Esporte aliado à educação é ferramenta fundamental de transformação social e educacional. E aí você trabalha com o terceiro pilar, que é o de formação de atleta. Que aí a gente já citou aqui dos meninos que chegaram à seleção ou que fizeram faculdade graças ao projeto. Então esses 3 pilares, que é cidadania, educação e atleta, eles caminham juntos, mas sempre entendendo que o esporte ele é uma ferramenta que auxilia na educação. Perfeito. Só para a gente resumir um pouco, finalizar, né, na verdade, não resumir, queria que você comentasse agora essa sua fase atual. Você agora assumiu a direção da escola. Tá doendo. E está planejando aí encerrar a carreira. Eu acho que vai ser até breve, não vai ser um encerramento, para poder se dedicar mais à direção da escola. Você faça um pouquinho dessa transição. Bem rápido, né? Senão sim, dói, sim, né? sim. Então, uma caminhada de mais de 20 anos de treinador de handball, desde que eu entrei na faculdade já era treinador, né? Mesmo não sendo formado, que não é uma coisa legal, mas a gente procurou formação. Em 2017, meu último mundial, e a gente tinha uma escola que estava passando por sérios problemas estruturais e interpessoais. E a gente tinha sempre um sonho de ver essa escola grande, ver essa escola melhor. E aí, junto com o professor Robson, que estava novo aqui na escola, montamos umas chapas e concorremos à direção da escola. Ganhamos, e a partir daí a gente assumiu a direção da escola. Eu como adjunto e ele como geral. E mais o professor Renato, só que o professor Renato saiu antes, no meio da caminhada. E aí a gente começou a caminhar. Só que como adjunto dava para poder dar treino e competição e ainda ajudar na direção.
Esse ano, o nosso amigo Robson, ele pediu para sair da direção, porque ele estava passando por problemas, e aí eu fiquei sozinho na direção. E aí eu assumi esse desafio porque eu quero uma escola, eu gosto dessa escola como se fosse a minha casa, é a extensão da minha casa, né? Certo. E eu queria uma escola legal. Eu quero dar suporte para vocês trabalharem, para que vocês, sabe, a gente vai para jogo, não precisa fazer rachadinha para você ir para jogo, não precisar, sei lá, fazer outras coisas para que a gente possa tentar alcançar coisas melhores. Então, o objetivo é esse, é alcançar o objetivo maior. A gente tem que ter objetivo na vida. Com certeza. E quando a gente foi para a direção, é exatamente isso, pensar em coisas melhores. E aí, assim, a princípio é parar. Eu não quero mais trabalhar como treinador de handebol. Assim, as pessoas, até a minha namorada, a Tatiana, fala assim, eu não quero que você pare e fique doente. Porque, na verdade, é a minha vida, né, no handebol. Por exemplo, vocês foram para Muriqui numa competição e eu fiquei. Eu não vivia de mandando mensagem. Mas, assim, tá no meu sangue, é a minha essência ser treinador de handebol. A gente atingiu o mais alto patamar dentro do Brasil como treinador. A gente acredita que a gente pode contribuir mais, mas eu acho que agora é um momento dessa pausa de ir para o outro lado. Eu não sei se eu volto, não sei se a gente vai ter gosto para voltar, mas que a gente tem que aceitar e assumir esse novo desafio vai ser muito importante. A gente não sabe se a gente vai conseguir o mesmo sucesso que a gente teve enquanto treinador e professor, né? Enquanto treinador e enquanto professor, além de ser professor da rede estadual e da rede municipal do Rio de Janeiro, eu também sou professor da Universidade de Iguaçu. Então a gente tem uma projeção legal. Eu espero que na direção, junto com a equipe que a gente montou aqui, junto com a galera que está querendo trabalhar, a gente faça uma escola diferente, faça uma escola de qualidade, escola pública de qualidade, é a melhor frase. A gente precisa. E eu não sei se a gente vai conseguir. Mas que a gente precisa se empenhar. E você me conhece Esse é o muito bem. objetivo. Quando eu entro num lugar, eu não entro para perder. Né? Perder não é uma coisa que pode estar Não junto. faz parte. Mas é isso. Então, assim, vamos ver até onde vai esse troço. Beleza. Eu gostaria de agradecer ao professor Joel por ter nos auxiliado nesse videozinho, né, que vai somar os pontinhos para a gente lá na PS2. E, se Deus quiser, para voltar aqui num outro momento com um outro vídeo, uma outra história sobre a direção da escola. Tá? Muito obrigado. Sucesso para vocês e não se esqueçam, estudem, capacitem-se, porque é fundamental o estudo, né? Para que a gente possa ser um excelente profissional. Sucesso! Estamos à disposição. Um beijo no coração.